Senhoras e senhores, começa nesse instante mais um pós-jogo do Clube Atlético Mineiro. Como vocês estão vendo aqui no título do vídeo, o senhor Júnior Santos é a pior contratação da história do Clube Atlético Mineiro. Um jogador fraquíssimo, que não tem o mínimo conhecimento das técnicas do futebol. Mas não vamos falar só disso, vamos falar e vamos fazer alertas, porque na temporada passada o Atlético sofreu do mesmo mal que sofre nessa temporada. Porém, só fazer um parêntese aqui, pedir para você deixar o seu like e se inscrever, pois é muito importante para darmos andamento ao nosso canal. Vamos lá, a gente vai primeiro começar contextualizando o que a gente esperava para a partida. A gente esperava que o Atlético fosse com uma equipe reserva para a partida contra o Vasco da Gama lá. Porém, o Cuca surpreendeu de maneira positiva o torcedor atleticano, mandando um time que não era reserva, era um time titular. Apenas o Hulk ficou de fora, pois fazer aquele controle de carga que a gente sabe que o Hulk necessita. E ali o Atlético consegue, com 37 segundos, marcar um gol do Gabriel Menino, e ali a gente achou que o Atlético iria fazer 2-3, porque a equipe do Vasco é uma das equipes mais fracas desse campeonato brasileiro. Porém, como a gente sabe, o Atlético não conseguiu fazer isso e até sofreu o gol de empate em um pênalti ridículo, muito ridículo. E aí a gente começa a pensar o seguinte: o Atlético sempre joga apenas um tempo, e aí o Cuca precisa fazer modificações para o time conseguir dar andamento. Vamos lá, apesar do gol, o Gabriel Menino é um cara que para mim não deve ser titular do Atlético. O Alexandre entrou muito melhor e com certeza vai tomar a posição se o Cuca for justo, se o Cuca não for levar em conta as pechadas dele, se ele for ver realmente o futebol praticado, e ali o Alexandre deve tomar a posição do Gabriel Menino. E o Arana também não tem as mínimas condições de jogo. A gente tem que ressaltar que o Atlético vinha jogando bem no 3-4-3, e aí quando o Arana volta, parece que ele é o dono do time, ele tem que ser titular, e ele não tem que ser titular porque ele não mostra futebol há um bom tempo. Então a gente sabe que o Arana joga hoje apenas com o nome e apenas com a liderança que ele exerce dentro do atual elenco. A gente sabe que no 3-4-3 estava muito melhor do que o 4-4-2 ou no 4-3-3 que o Cuca joga. Porém, o Arana voltou e parece que ele tem que ser titular a todo tempo e a qualquer custo, independente se vale a vitória ou se vale jogar mal. E aí eu falei, por falar em mal, a gente está sofrendo o mesmo mal da temporada passada. O Atlético do Mineiro fazia partidas muito ruins, porém, ao avançar nas Copas, foi dando uma sobrevida para o trabalho do Milito, e a gente acabou perdendo as duas Copas e quase caindo na última rodada do Campeonato Brasileiro. E o Atlético, nessa temporada, repete a mesma dose. Passou ali na bamba contra o Flamengo, vai pegar o Godoy Cruz agora, deve passar. E no Brasileiro não consegue vencer fora, sempre ou perde, vinha de 3 derrotas e agora um empate contra uma equipe muito fraca, que é a equipe do Vasco. E ali, o que a gente pode pensar? O trabalho do Cuca é um trabalho horrível, é um trabalho muito ruim. O Atlético, apesar de estar classificado, não apresenta nenhum futebol, não apresenta nenhuma jogada, não apresenta nada que seja passível assim da gente validar coisas positivas. A gente não consegue ver com os 11 iniciais do Cuca, e aí ele vai empurrando esse trabalho com a barriga por estar em 3 competições ainda. Agora, ao final da temporada, poderemos ter uma tragédia novamente. A tragédia foi evitada pelo Rubens, né? E o Atlético conseguiu se safar. E o Atlético hoje tem um futebol muito ruim, só não é pior do Brasil, porque o time do Santos é um time muito horrível, é um time muito ruim, que também não tem nada e além consegue ser pior do que o Atlético. E por falar em pior, eu vou falar da pior contratação para mim da história do Clube Atlético Mineiro. O senhor Júnior Santos é um jogador que não tem a mínima condição de jogar em um grande clube da Série A, e prova que a temporada passada dele foi uma exceção em sua carreira. O Júnior Santos, ele não consegue fazer o mínimo, dominar a bola minimamente bem. Ele não consegue escorar, ele não consegue dar um passe, ele não consegue atacar, ele não consegue finalizar, ele não consegue fazer nada. E o Atlético tem que colocar o Júnior Santos, pois não tem outro jogador para entrar no lugar do Júnior Santos, assim como o Bernard, como o Caio Paulista, e o Igor Gomes, quando é titular, também ele sempre sai. E ali a gente sempre pensa o seguinte:
como o Atlético vai se virar ao restante da temporada e qual será o resultado da manutenção desse trabalho horrível do Cuca em função apenas das classificações na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana. A gente tem que cobrar. Vamos esperar um pouco agora a partida contra o Godoy Cruz. Vamos ver se vai ter uma partida razoavelmente bem ou se vai ser mais uma partida pífia, que consegue um gol, que consegue uma vitória, que leva lá e consegue a classificação. O trabalho do Cuca tem que ser avaliado pelo que está sendo apresentado dentro das 4 linhas e não pelas classificações nas Copas do Brasil e na Copa Sul-Americana. Para todos que assistiram o vídeo, peço que deixe seu like e se inscreva, pois é muito importante para o andamento desse canal. E a todos, uma boa noite e até o próximo vídeo ou até o próximo jogo do Clube Atlético Mineiro. Um abraço.